Muito bem. Meu nome é Dora Bomilcar, eu sou a coordenadora de oração da MTB e a minha missão é manter a chama da oração acesa nas agências missionárias, mas muito mais na sua vida e na minha. Não dá para fazer missões sem a oração. E se você teve um chamado, como diz Isaías, e eu sei que você teve, porque você está aqui nessa sala hoje. Diz o seguinte: você é meu servo, eu a escolhi. Eu a escolhi, não te rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. A minha vontade é que você saia deste congresso amando mais a oração. Muitas informações virão daquele palco, através de homens tementes a Deus. Mas se você não responder ao Senhor, tudo aquilo que você ouvir lá, nada vai ter sentido. Por isso que a oração e missões andam de mãos dadas. O pastor Jafé é que vai introduzir e falar um pouco sobre isso, para que você saia daqui a meia hora, uma hora aqui, animadíssimo com a oração. Volte para a igreja e não tema, porque o Senhor é contigo. Boa tarde, irmãos e irmãs. Então, meu nome é Jafé, eu sou pastor e também amo missões. É o segundo congresso que nós estamos aqui. A gente, só para falar um pouco do nosso trabalho, a gente tem um trabalho no centro da cidade de São Paulo, juntamente com Dora e com a Igreja Batista de Grande Aviana e mais alguns irmãos. Nós trabalhamos com pessoas em situação de rua. Você deve saber que a cidade de São Paulo tem em torno de... A estatística fala 14 mil, 15 mil, mas a gente sabe que são mais de 20 mil pessoas e esse número tem crescido bastante. Então, as ruas de São Paulo é um ambiente propício para a intercessão dos irmãos e das irmãs, porque vocês devem saber aí de notícias de causa própria que é bastante difícil a situação, né? É uma situação bem calamitosa, pouco falada, mas bem difícil. Tá bom? Então, nós vamos falar um pouco sobre... Sumiu aqui a nossa projeção. Apareceu. Vamos falar sobre missão e intercessão, união indissolúvel. Tá ruim aqui Tá claro, né? Será que apaga a luz aqui? Então nós vamos falar um pouco sobre a missão e intercessão. Eu gostaria de falar um pouco a partir, primeiramente, da perspectiva de Jesus. Como é que Jesus encara a sua missão, né? A gente lê nos evangelhos que a missão de Jesus era a missão de redimir toda a humanidade. Obrigado. E demandaria dele muita velocidade no que ele deveria fazer. Porque em 3 anos, né, ele teria que falar disso, teria que reunir um colégio de discípulos que pudessem transmitir essa mensagem. Então a missão dele era urgente. E por que eu estou falando da urgência da missão? É porque também nos nossos dias, a gente vê falar muito, e é verdade, a missão é urgente. Há muita gente sofrendo. Há muita gente que não conhece o Senhor ainda e nós precisamos nos mobilizar com urgência para alcançá-los. Porém, a questão é, como que essa urgência influenciava na vida piedosa de Jesus, se é que a gente pode dizer assim, na vida devocional? Será que essa urgência interferia na sua prática de oração, de devoção? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o que nós percebemos é que muitas vezes a gente tem escutado muitos relatos, inclusive a gente viu ontem o Cassiano falando de um pastor que suicidou-se, né? E a gente tem visto um número crescente disso, pessoas que estão em missão, estão sofrendo, e cada um tem a sua razão, tem os porquês, mas nós precisamos cuidar também da nossa vida
devocional e de oração, porque a missão, ela nos suga, não é verdade? Não é não? Quando nós estamos envolvidos com a missão, eu costumo dizer o seguinte: igreja, para quem pastoreia, se você tiver 110% do seu tempo, ela consome 110%. A obra missionária, o campo é extenso. Quem vai a missões e começa a contemplar os campos como Jesus fez, vai dizer: olha, a ceifa está pronta, os trabalhadores são poucos, mas o trabalho é muito grande. E nós precisamos ver, primeiramente, com Jesus, como é que ele fazia esse equilíbrio da sua vida de missão e de oração, para que a missão alcançasse o verdadeiro sucesso. Porque a missão não pode alcançar sucesso e o missionário, aquele que está em missão, fracassar. Fracassar no aspecto de muita gente sem força, sem ânimo, né? E eu queria que nós fôssemos um pouco nessa direção. Então, veja, a primeira coisa, a missão e oração na vida de Jesus. Olha o que Jesus está prestes a fazer. Ele vai escolher os seus discípulos. É uma tarefa dificílima, não é verdade? Ele está prestes a escolher os seus discípulos porque ele precisa transmitir essas verdades. Quando a gente vai mais à frente, depois dos discípulos, se qualquer pessoa lesse a história dos discípulos antes de conhecer a pessoa de Jesus, e esse momento específico que o texto dos evangelhos nos mostra para a escolha dos discípulos, a gente vai falar: Jesus escolheu errado. Porque eu nunca vi um colégio de discípulos tão difícil. Muito complicado. É um que trai, o outro que está disposto a negar, o outro que está querendo saber quem vai sentar à direita ou à esquerda. E a gente vai ver que durante todo o tempo de Jesus, enquanto ensinava, mesmo próximo da morte de Jesus, eles ainda não tinham compreendido. Quando Jesus ressuscita, encontra eles no caminho de Emaús, em Lucas 24, e Jesus diz o que para ele? Como vocês são tardios e nécios para entender a verdade. Ora, será que Jesus era um mau mestre? Era excelente mestre, mas eles eram difíceis, assim como nós somos discípulos que temos certa dificuldade, né? E antes de fazer essa escolha, ele vai, Lucas 6, 12 e 13, diz: naquela ocasião Jesus subiu um monte para orar, e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles e deu o nome de apóstolos aos 12. Então você vê que ele passa a noite em oração. Eu costumo pensar o seguinte: o ministério, como eu havia falado no começo, ele exige muito de nós. E eu tenho um pensamento acerca disso, o seguinte, que de certa maneira, quando nós estamos no exercício do ministério, eu vou usar esse termo aqui entre aspas, é como se o ministério fosse a divinização do humano. Porque nós lidamos com as coisas espirituais no exercício do nosso ministério. Com a pregação, com a oração, com a intercessão. E parece que esse constante exercício pode roubar de nós a identidade de quem nós somos. De tanto lidar com esse lado do sagrado, parece que isso tenta roubar de nós a identidade de quem nós somos. E eu vejo na vida de Jesus, todas as vezes que ele vai e sobe ao monte, essa construção ou essa afirmação de quem ele é e qual a sua verdadeira missão. Essa espiritualidade que Jesus constrói aos pés do Senhor em oração deve ser uma espiritualidade que nós devemos buscar, desejar. Por quê? Eu já vi relatos, inclusive, de amigos do ministério. Eu não sei se ele disse isso de maneira séria, mas me assustou. Ele disse: olha, eu estou pregando e orando tanto que eu nem faço isso mais em casa, eu faço direto no púlpito.
Eu não sei se ele falou isso de maneira séria ou se ele estava brincando. Mas assim, parece que o ministério vai consumindo tanto que nós só podemos construir a identidade de quem nós somos, a nossa origem, a nossa fragilidade, a nossa dependência. Nós só podemos construir isso como Jesus. Antes de tomar essa importante decisão, ele está orando a Deus. Ora, Jesus era Deus, mas ele nos ensina o caminho da dependência, da construção da identidade. Eu digo isso por quê? Porque nós vamos ver em muitos momentos da vida de Jesus, e tem uns textos que eu separei aqui, que ele é tentado a abandonar a sua verdadeira missão. Porque em muitos momentos eles querem levá-lo a declará-lo rei. E o que é que Jesus faz? Ele se oculta e volta novamente ao lugar da presença, ao lugar da adoração, ao lugar da intercessão, ao lugar da construção e da afirmação da sua identidade, de quem ele é e para que ele veio. Os discípulos, quando eles estão num certo momento discutindo, eles vão dizer a Jesus: olha, nós queremos sentar um à direita e um à esquerda. Ele diz o quê? Vocês não sabeis a que reino vocês pertencem? Vocês não sabem qual é a origem de vocês, qual é a identidade de vocês, qual é o destino de vocês? Então, Jesus nos ensina nesse aspecto. O cuidado ficou pequeno, né? Deixa eu consigo dar um zoom aqui. Consigo aumentar aqui. Tá bom assim? O cuidado com a oração. Mateus 14, 22 a 23 diz: logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo. Vamos abrir no texto lá, Mateus 14, que é muito interessante esse texto aqui. Mateus 14, 22. O que é que aconteceu antes desse texto aí de Jesus enviar os seus discípulos no barquinho? O que é que vem anterior a esse texto? A multiplicação, um grande milagre, um extraordinário milagre. Obrigado. Muito obrigado, viu? Que legal. Um extraordinário milagre, não é isso que acontece? Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão. Ora, qualquer estratégia de marketing, alguém que domina estratégia de marketing, é uma grande oportunidade. Se alguém quer se apresentar como um enviado de Deus, como o próprio Messias, como alguém que ser reconhecido na religião de Israel, esse era o momento da aparição de Jesus. Era a sua plataforma. Era a sua grande oportunidade para que ele mostrasse quem realmente ele é. Por que eu digo isso? Em João 7, os irmãos de Jesus dizem isso. Em João capítulo 7, os irmãos de Jesus fazem... Olha que bênção, hein? Apagou. Ela estava sendo uma bênção, apagou. Mas vai aparecer, vai aparecer. Então, em João capítulo 7... vai acontecer a festa dos tabernáculos em Jerusalém. E os irmãos de Jesus dizem para ele o seguinte: olha, Jesus, se você realmente tem certeza de quem você é, e se você realmente quer se mostrar, a oportunidade é você ir para a festa. Vai para a festa dos tabernáculos, que lá as pessoas vão reconhecer quem você é. Então você vai falar, vai se apresentar, porque o palco é esse. O palco está montado. A festa dos tabernáculos reuniu os judeus de todas as regiões. Se o Messias queria ser apresentado, ele tinha que ser apresentado na festa dos tabernáculos. E é interessante que Jesus não é conduzido pela
por essa pressão. Porque muitas vezes no ministério, nós somos pressionados a mostrar a nossa cara, a mostrar ao que viemos, quem realmente nós somos. Não é isso? Nós somos pressionados. Dá a tua cara, mostra quem você é. Se você realmente quer aparecer, esse é o palco. Mas Jesus não é empurrado por essa pressão. Ele vai à festa dos tabernáculos, mas ele vai no momento certo, no momento determinado pelo Pai. Eu pergunto, por que Jesus tinha tanta convicção do momento, da hora certa das coisas? É porque ele construía a sua intimidade na oração. Por isso que a missão não está dissociada. Por isso que não pode separar uma coisa da outra. Porque muitas vezes nós somos tentados a privilegiar algumas coisas, porque essas coisas aparecem ou porque a necessidade do campo, a dinâmica do campo exige de nós. Mas Jesus não prescindiu o seu tempo com Deus. Então, esse texto de Mateus 14 é justamente o que vem anterior, é a grande multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão está sedenta por um profeta, pelo Messias. E aí, quando Jesus faz os milagres, eles ficam pressionando Jesus. Olha o que Jesus faz. Ele diz para os discípulos, vocês sobem ao barco, vão à frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Já pensou isso? A multidão faminta, desesperada, viu o grande milagre, queria mais milagres, e Jesus fala, não, vocês podem voltar aos seus lugares. Qual era a prioridade de Jesus? Qual era a missão de Jesus? Não era redimir o povo, não era falar de Deus ao povo, não era revelar Deus ao povo. E por que ele dispersa o povo? Essa grande oportunidade. Ele conseguiu juntar muita gente. E aí o 23 diz, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Que coisa. Eu não teria coragem de dispersar uma grande multidão. Eu pensaria, vamos aproveitar, mesmo cansado, mesmo exausto, vamos aproveitar, porque essa é a oportunidade de Deus. Entende isso? Eu acho isso maravilhoso nessa relação de Jesus com o Pai e que nos ensina a saber discernir o tempo das coisas. A não ser pressionado pela circunstância, nem mesmo pela multidão faminta, desesperada. Havia desespero naquela multidão? Muito. Havia sede de Deus. O povo estava 400 anos sem ouvir a voz de Deus através dos profetas. Mas Jesus não é conduzido por isso. Jesus não é guiado por essa pressão externa. Jesus é guiado pela voz de Deus, que é construída no lugar da oração, na solitude. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Como nós precisamos, na missão, construir o espaço da nossa solitude. Eu viajei a Cuba em 2011 e fiquei lá com um pastor. Eu fiquei pensando como ele sobrevivia. Ele morava dentro da igreja, a igreja tinha umas 400 pessoas, e ele disse, meu irmão, as pessoas aqui, em qualquer situação, elas vêm atrás do pastor. E eu vi a alma daquele pastor cansada, fatigada. Ele morava dentro da igreja. Era assim, a entrada da igreja tinha um escritório pastoral, né, a secretaria, e a próxima porta era a sala dele. Morava ele, a mulher e a filha. E nós tivemos um tempo na madrugada, assim que nós chegamos, que a gente entendeu do Senhor que nós íamos levar um tempo de refrigério para ele, e nós gastamos um tempo em oração, mas aquele pastor chorava com a esposa dele, mas chorava. Ele disse, como eu desejei alguém que viesse me abraçar e orar por mim. Você imagina isso? E a gente abraçou, a gente chorou com ele, nós oramos com ele, e percebemos essa... Mas no outro dia ele já acordava, a gente falava, ele estava a 1000 graus, né? Vapor lá em cima, visitar, orar, tinha que visitar pessoas mais distantes, pensar as estratégias da igreja. Mas Jesus construía o tempo da sua solitude para buscar a Deus em oração. Bom,
Se ele sendo mestre, como ele diz lá no texto, se eu sou mestre, de fato sou, vocês me reconhecem como isso, eu fiz assim, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que construir esses espaços de solitude. Dentro da nossa sociedade frenética, até mesmo dentro do nosso espaço de igreja, religião, seminário, missão, agência, esse frenesi, não é difícil construir esse espaço de solitude? Porque nós vemos o exercício do ministério como a prática em si, a linha de frente. Mas Jesus via que o exercício do seu ministério ele começava na solitude, na presença, na oração, na construção de quem ele era. Sabe por que isso, irmãos e irmãs? Porque o que Jesus ia enfrentar não era pouca coisa. A tentação que Jesus ia enfrentar para abandonar essa sua identidade e a sua verdadeira missão, porque as possibilidades que surgiriam diante deles eram muitas. Quando nós estamos no ministério, em missão, não é isso. A gente planeja uma coisa, a gente entende do Senhor uma coisa, mas a vida nos apresenta outros tantos milhares de possibilidades. E como é que nós vamos discernir? Como é que nós vamos entender o caminho da missão que Deus tem para nós? Não é só olhando as pesquisas, as estatísticas ou as direções que a sociedade toma. É primeiro ouvindo dele na solitude, onde na solitude nós podemos enfrentar e reconhecer quem realmente nós somos e quem ele é. Eu costumo dizer de modo simples, quem manda e quem obedece. Quem tem a última palavra e quem se submete a ela. Então Jesus vai para esse lugar. O Martin Lloyd Jones tem uma frase que diz o seguinte: a oração é a principal obra do ministério. É claro que eu acredito que a maioria de nós aqui estamos envolvidos com oração e intercessão, mas essa frase é muito desafiadora. A oração é a principal obra do ministério. Como é que você enxerga isso? Pensando nessa dinâmica de Jesus, como é que nós enxergamos isso, a oração como a principal obra, se nós formos pensar em tempo dedicado à oração, em tempo gasto em solitude? A Dora faz um encontro da AMTB anual de silêncio, de oração em silêncio em Atibaia. Quantas pessoas tiveram lá esse ano, Dora? 27 pessoas. No universo de quantas milhares? 27 pessoas. Né? Então, porque para nós o silêncio, a solitude, falando de maneira bem clara, é perca de tempo. Porque a dinâmica da vida e do ministério quer mais de nós. Mais preparo, mais capacidade, mais cursos, enfim. E ele diz, a oração testa a nossa espiritualidade. Cuidado com o ativismo da missão. Cuidado. Vocês dá para ver a fotinha ali do nosso amigo ali, ó? Oh. Eu me atrapalho nesse negócio, vocês perceberam? Eu quero aumentar. Agora. Cuidado com o ativismo da missão. Muita gente cansada, estressada. E sabe qual é a resposta muitas vezes? Eu estou cansado e estressado porque é por causa da obra. É por causa das minhas realizações, é por causa da igreja, é por causa da... Será que é por isso? Né? Será que é por isso? Salmo 37:7 diz, descansa no Senhor e espera nele. Eu costumo dizer que muitas vezes Deus precisa dar um mata-leão na gente. Sabe o mata-leão, aquele golpe que você apaga? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto... Então, a gente quando está acordado, a gente está atrapalhando. Não é verdade? Então, Deus dá um mata-leão, um checkmate, que é para a gente não atrapalhar Deus trabalhar. Porque a missão não é nossa, a missão é de quem? É de Deus. A missão é de Deus. Eu gosto do texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, que ele diz lá, que ele foi chamado, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, para pregar o evangelho de Deus.
o evangelho, a missão não é propriedade nossa, nem de nenhuma instituição. A missão é propriedade dele. Quem é que tem a melhor estratégia para a missão? É Deus. Quem é que sabe o tempo certo da missão? É Deus. Quem é que sabe a maneira certa de realizar a missão? É Deus. Então, se nós queremos andar e fazer como Deus quer, nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos desenvolver uma relação muito próxima e íntima de ouvir a Deus. Porque senão a gente vai andar estressado e nós vamos transformar o ativismo na nossa dinâmica de vida de realizar a missão. E o resultado disso, vocês já devem ter ou experimentado ou conhecido na vida de alguém. É muito ruim. É muito desastroso. É um grande desafio. Porque muitas vezes nós tomamos a missão como nossa. Né? E aí eu lembro sempre do texto de Abraão e de Isaac. Que presente Deus deu para Isaac, ou para Abraão. Que espera. E aí, em um determinado momento, Deus fala o que para ele? Entrega. Isaac era de Abraão? Isaac era de Deus. Né? Quando a gente tem filhos, a Bíblia diz, os filhos são herança. Mas muitas vezes, quem são os pais e mães aí, como é que a gente fica quando a gente precisa abrir um pouco mão dos nossos filhos? Ah, um desespero, mas não é do Senhor? Assim como aquilo que Deus nos deu para fazer, pertence a Ele. Ele é que conduz, Ele é quem age, Ele é que faz. E nós precisamos muitas vezes dormir, descansar. Será que travou aqui meu negócio? Acho que a gente não está... Agora vai. A solitude faz parte da missão, nós falamos isso, né? Marcos 1,35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se a gente olhar esses textos, a gente diz, será que Jesus não tinha o que fazer, que só gostava de orar? E nós vamos ver que a multidão, ela saía em desespero atrás de Jesus. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, acontece isso. Quando ele realiza um milagre, as pessoas querem, porque ele é a resposta para o anseio, para a necessidade daquele povo, principalmente na Palestina, muito sofrido, muita pobreza, muita opressão e muita exploração religiosa. O povo estava cansado. Jesus diz isso, olha para ele e diz, estão cansados, são como ovelhas que não têm pastor, estão desorientados. Mas isso não é o que move o coração de Jesus, nem a sua dinâmica de vida. Mas ele se retira, ele vai para um lugar deserto e novamente experimenta a solitude. Por que será que nós temos medo da solitude? Será que a solitude revela a nossa insignificância? Será que a solitude revela a nossa incapacidade? Será que a solitude revela as nossas debilidades? Será que nós temos medo, muitas vezes, de enfrentar essa realidade? E se a minha resposta, timidamente, pode ser sim, será que, então, eu não estou me sentindo tomando o lugar do próprio Senhor? Tendo o controle nas mãos? Ao invés de receber a ordem, eu estou dando a ordem. Ao invés de esperar a fala, eu é que estou falando. Quer ver? Abra um texto de Atos, capítulo 16. Pessoal, eu estou falando, mas se vocês quiserem perguntar, tá? A gente pode ser interativo aqui. Não há problema. Atos, capítulo 16. Você conhece alguém mais dinâmico que Paulo na Bíblia? Quando eu leio Atos, eu fico sem respirar, né? Segura a respiração, porque ele vai, sobe, pega o barco, desce, evangeliza, ele apanha, ele é apedrejado, o pessoal ora, ele levanta. Aí ele é chicoteado, está sendo levado para a prisão, ele pede a palavra, quando alguém dá, ele conta o testemunho da sua conversão, ele fala do evangelho.
Fala, Paulo, respira, cara. Atos 16. Não parece isso? Não sei se vocês têm essa... É um cara, parece que o ativismo domina Paulo, parece que ele está sempre fazendo alguma coisa, e a gente diz, por que eu não sou assim, por que eu não faço mais? O apóstolo Paulo fazia tanto, foi tão longe, com recursos tão limitados. Mas veja, esse texto do apóstolo Paulo, de Atos, no capítulo 16, eu acho fantástico. Diz assim, ó, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Teve o concílio de Jerusalém, no capítulo 15, as decisões foram passadas a Paulo, Paulo ia levar essas decisões às igrejas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Versículo 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O que é que missionário faz, gente? Prega a palavra, não é? Como é que o Espírito Santo impede alguém de pregar a palavra? Eu me pergunto, como é que Paulo discerniu que o Espírito Santo o estava impedindo de pregar a palavra? Já pensou a gente numa missão, num projeto missionário, alguém chega lá e diz, olha, eu estava orando e o Espírito Santo disse para a gente não pregar a palavra. O que é que você diria? É o inimigo. Foi Satanás que está te usando. Porque o projeto de Paulo era alcançar os gentios. E era um projeto de certa urgência. Mas o Espírito Santo o impede de pregar a palavra na Ásia. Eu creio que em missão, para discernir esses avisos de Deus, é necessário muita intimidade. É necessário muita oração, é necessário muita solitude, porque senão nós não podemos não discernir a voz de Deus e aí a coisa é atropelada. Continuando o texto, isso é a primeira vez, né? Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, de novo, o Espírito de Jesus não o permitiu. Eu não sei se na dinâmica do seu ministério você já conversou com alguém que ele diz, o meu coração está fervendo por missões. E você como discipulador, como pastor, ou como líder, você entende que a pessoa não está preparada. E quando você diz não, como é que a pessoa reage? Mas eu quero fazer a obra, você está sendo uma pedra de tropeço para eu realizar a obra. Eu lembro de um amigo meu, de um irmão de caminhada, ele queria ir para uma agência de qualquer maneira, e aí numa reunião, nessa época o pastor, conversando com ele, me chamou junto e falou para ele, você não está preparado para ir. Você precisava ver o choro desesperador daquele menino. Mas ele chorava desesperadamente. Você está querendo barrar, você está querendo impedir, Deus me chamou, como é que pode? Até eu fiquei pensando, mas como alguém pode, pôr uma barreira? Mas nós precisamos ter discernimento para entender que o Espírito de Jesus, às vezes, não vai permitir algumas coisas. E Ele sabe. Por isso é preciso muita proximidade. Continuando o texto. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja, eu não sei se dá para a gente inferir no texto aqui, mas eu entendo que Paulo foi dormir, não é? Foi descansar. E aí no seu descanso ele tem uma visão. E a visão, por que Jesus impediu? Porque não era aquele plano. As duas últimas tentativas não eram do Senhor. E o Senhor o impediu e disse, agora você vai passar a Macedônia. Ele entende isso. O texto diz que ele
Quando ele levantou, imediatamente ele entendeu que o lugar que ele deveria ir era a Macedônia, ajudar os irmãos macedônios. Dá para entender isso? Se nós não tivermos essa dinâmica de solitude, de descanso, a gente não vai compreender. Nós fizemos um trabalho missionário há uns anos atrás, e eu estava na coordenação com mais 2 pessoas, e quem coordenou o trabalho missionário assim rápido, a dinâmica é muito intensa, muito intensa. E nós erramos em não fazer a divisão certa das tarefas, então sobrou muita tarefa para quem estava coordenando. Depois de quase 10 dias e de um dia muito intenso de trabalho, um grupo queria sair para fazer uma viagem na manhã seguinte. E todos nós cansados, não oramos para discernir aquilo. E o que acontece com aquele grupo? Sofreram um acidente na estrada. Pela graça de Deus, assim, ninguém feriu gravemente. Mas era para ter acontecido isso, pela gravidade do acidente. Então nós precisamos quando estamos em missão, não podemos negligenciar o tempo de descanso, o tempo de solitude, para poder discernir as estratégias de Deus e não a nossa. Paulo decide ir a 2 lugares, mas o que Deus tinha para ele era outro. E ele precisou ser obediente à intervenção do Espírito de Deus, para depois ser obediente à direção que Deus estava dando. Por isso o ministério de intercessão, de oração, tem que estar presente nas ações missionárias, muito presente, em todo o tempo. Vamos continuar aqui no nosso... Dora, por favor. Eu queria jogar uma pergunta, porque esse seminário não é um seminário para você aprender como ter um ministério de oração na sua agência missionária, mas é como você ter uma vida de oração e de intimidade com Deus. E a minha pergunta agora para você que está aqui nessa sala, é: o que te impede de separar, de ter um tempo de oração e solitude com o Senhor? O que te impede? Se nesses 4 dias nós conseguirmos conversar com Deus e falar: Deus, o que me impede é... Eu e o Jafé moramos numa cidade louca como São Paulo, onde cada vez nós temos que estar mais preparados, fazer mais cursos, ir a mais cultos, a mais congressos, e negligenciamos a vida de oração. A minha pergunta hoje, nessa tarde, para você: o que te impede de ter uma vida de solitude? Se você veio aqui nesse seminário para aprender como ter um ministério de oração, não é o caso, mas nós queremos falar sobre nós. Por isso que praticamente é o único seminário que vai nos fazer uma radiografia da nossa vida de oração. O que te impede? No outro texto, fala sobre a ida ao quarto. Vai ao teu quarto, fecha a porta. O que é que está impedindo a gente de ir para o quarto? Você teria a transparência de contar isso para a gente? O que te impede? Agenda lotada? O que te impede? Excesso de trabalho. Falta de hábito. Que bom. É carne. Frutos da carne. Ativismo. O ativismo. Uhum. Esse ativismo faz com que a gente chegue em casa depois de um culto que você foi ministrar e falar: tranquilo, né? Pois é, já.
Nós achamos que tempo na igreja preparando um sermão, um estudo bíblico, já é tempo com Deus. Não discernimos o urgente. Se o Jafé acabou de falar, quem faz o trabalho é o Senhor. Não somos nós, mas a gente toda hora está pegando isso na nossa mão. Como? A inversão de valores. Uhum. E eu fico contente de ter visto a sala cheia, num horário das 2h da tarde, com tantos cobras aqui do lado, porque eu sei que você está buscando e foi o Senhor que te trouxe aqui. Te trouxe porque você precisa priorizar o tempo com Deus. Porque Ele está te esperando. Irmãos, muitas vezes eu separei meu tempo com Deus, mas já acordei atrasada. E eu costumo, Jafé, segura aqui que eu vou dramatizar. Eu tenho uma cadeira lá no meu quarto, que é o tempo em que eu paro com Deus, e eu acordo atrasada. E eu passo pelaquela cadeira, e Deus está lá me esperando. Ele está lá me esperando. Dora, você marcou um tempo aqui para conversar comigo. E eu passo, vou falar uma coisa feminina, não é o caso dos homens, vou pôr roupa na máquina. E aí eu já acordo atrasada, porque eu tenho que levar meus filhos na escola. E Deus está me esperando. Deus está me esperando. E eu não apareço para o encontro que eu marquei com Ele. Porque é mais importante as coisas que eu tenho que fazer do que o encontro daquele que cuida das coisas. Imagine esta cena. Você precisa ter um tempo de solitude, porque é isso que vai fazer missão, mas você não para. Você não para. E Ele fica lá te esperando. E toda aquela adoração que nós fizemos hoje na caminhada de oração é mentira. É mentira. Deus não é o rei do universo nem da sua vida, porque você não para nem para conversar com Ele. Irmãos, é muito grave. E hoje eu chamo vocês para responder essa pergunta: o que te impede de parar e conversar com o Senhor? Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para falar com você, mas você não aparece. Você não aparece na agenda. É difícil a gente encarar essa pergunta dirigida ao nosso próprio coração, porque por mais que a gente ouça e fale, né, que nós precisamos ser do que fazer, nós preferimos fazer do que ser. Sabe por que isso, irmãos? Isso está relacionado ao pecado. E qual é o pecado? O pecado primeiro. Porque Adão queria ser o quê? Igual a Deus, que tem poder e realiza. Jesus nos mostra esse caminho quando Ele escolhe, ao invés de fazer a solitude, dizendo, é necessário primeiramente ser. Estar nele. O apóstolo Paulo usa muito esse termo, em Cristo. Em Cristo. Não é em qualquer outro lugar, qualquer outro espaço. É em Cristo. Somos mais que vencedores. Jesus disse, sem mim, nada. Ou seja, o que nós realizamos sem Ele é névoa. É muito passageiro e vai produzir em nós cansaço, frustração, angústia, medo e insegurança. Porque a Dora enfatizando, e eu também pensando na nossa dinâmica de vida, porque ela é muito agitada, é porque essa agitação ela tem aumentado. E eu acredito de maneira pessoal, isso é uma estratégia diabólica para nos afastar da presença e nos impedir de discernir os tempos, a maneira e as estratégias de Deus.
Descansa enquanto Deus trabalha. Não é? Isaías 30:15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Isaías está falando isso contra quem? Contra Israel. Porque havia uma promessa que Deus guardaria o seu povo, mas pressionado pelas nações que estão prestes a invadir Jerusalém, Judá, eles vão construir alianças com essas nações, com algumas delas. E quando eles constroem essa aliança, eles demonstram que não esperaram. Estava à porta a invasão, mas Deus disse que eles deveriam esperar, em sossegar. Na tranquilidade está a confiança. É um desafio para nós. Descansar é um desafio para nós. Eu liguei para um irmão esses dias atrás, depois dele, uma agenda muito extensa dele, pesada. Eu liguei para ele e falei: irmão, e aí, como é que você está? Está cansado? Não vai descansar? Eu vou descansar no céu. Eu falei: então, mas eu quero descansar aqui na terra também. Porque senão eu não vou conseguir, talvez, nem chegar lá, tão cansado que eu estou. Eu não só descanso no céu. Essa super espiritualidade, ela me amedronta, me provoca medo, porque lá na frente a gente já viu muito resultado ruim. Então vamos lá. Missão e oração na igreja em Atos. É mais um outro lado, mas eu queria que a gente só terminasse aqui, que a Angélica vai falar um pouco aqui. A igreja de Atos tinha a oração como prática da vida comunitária. Olha, Atos 1,14. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar. A importância também da prática da oração na vida comunitária, que a gente vai conhecer isso como os parceiros de oração, os companheiros de oração, com quem a gente pode partilhar o nosso... E aí é muito bom quando a gente cria isso, porque a gente é ajudado em oração. Não é verdade? Porque muitas vezes nós não estamos tão cansados, tão sobrecarregados, e precisamos de alguém que nos conduza à presença de Deus, nos auxilie. E a igreja de Atos vai ter essa prática. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar. Atos 4, 23 e 29 a 31. A igreja de Atos orava para que Deus lhe concedesse a autoridade para anunciar com intrepidez a sua palavra enquanto era perseguida. Esse texto de Atos 4 vai falar da prisão de Pedro e João, quando eles fazem aquela cura, realizam aquela cura lá no templo, na porta do templo, chamado Formosa. Eles são perseguidos e aí são ameaçados, e quando eles se reúnem em oração, eles pedem a Deus intrepidez para anunciar a palavra. Isso me lembra que a nossa oração não deve deixar de lado aqueles que estão em missão e estão sofrendo perseguição, estão sofrendo opressão, estão sendo ameaçados. A Bíblia não nos ensina a recuar, quando eu digo recuar, na nossa missão, mas ela nos ensina a recorrer ao Pai. Por isso eu acredito que a maioria de nós está assim, mas assim, dificilmente eu ouço na igreja, no culto comunitário, uma oração por aqueles que estão sendo perseguidos. Não é? Parece que tem que haver algum evento excepcional para orar pela igreja perseguida. Mas nós sabemos que agora mesmo muitos dos nossos irmãos espalhados em muitos lugares, que talvez algum de vocês conheçam, estão sofrendo perseguição, estão sob opressão, ameaça de morte. E a igreja de Atos, ela está reunida porque 2 irmãos foram presos, e quando eles voltam, eles dizem: olha, nós precisamos continuar pregando. Como nós vamos fazer? Vamos orar para Deus nos dar intrepidez, autoridade, para proclamar o Evangelho. Que coisa, né? Muito interessante. E também, mais uma vez em Atos 12, 5, e assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele.
Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. É uma igreja que ora incessantemente, como diz o texto em 4:12. Não esquece daqueles que estão sob perseguição. Nós devemos tomar cuidado para a nossa oração não ser egoísta, né? Pensando apenas na nossa própria realidade individual ou na realidade mais imediata da nossa comunidade, da nossa agência. Existe uma igreja espalhada em perseguição. Pode falar, por favor. Uma coisa que a gente esquece, a gente vê que na igreja tem pessoas que têm perfil de intercessor. Tem gente que dedica tempo de oração, que vai aos cultos de oração, que convoca jejum. Mas a intercessão é a oração bem egoísta. Não que a gente não deva orar por si, pela nossa família, a gente deve. Só que o mundo não é eu e a minha família. Jesus estava interessado em todas as famílias, de todas as nações da terra, e não apenas na família dele, a família de Deus. Ele estava muito bem agora, quando ele se doou por todas as nações. Então, eu acho que isso é um salto que a gente não deve esquecer. Porque às vezes muitas pessoas olham para si e dizem, não, eu gasto bastante tempo em oração, e se sentem satisfeitas com isso. Mas é muito pouco o orar como o fariseu, de si para si. É verdade. Verdade. Precisamos orar além de nós mesmos. Ou da nossa, porque também, quando nós oramos, de certa maneira, nós estamos participando do sofrimento dos nossos irmãos. E a Bíblia nos aconselha a participar do sofrimento. Não aconselha? O apóstolo Paulo não escreve à igreja, o que é que ele diz? Participe do meu sofrimento também. Daquilo que estou sofrendo por causa do Evangelho. E nós precisamos entrar nessa dimensão do sofrimento daqueles que estão no campo, em lugares... eu sempre costumo fazer isso. Quando eu abro a Bíblia, eu penso muito nisso. Quando eu vou a algum lugar prego, que eu abro a Bíblia, eu falo, nossa, ninguém se levanta aqui, ninguém manda falar baixinho. Nós pregamos com liberdade. Então oremos para que o Evangelho tenha liberdade para ser proclamado. Amém? E quando nós participamos desse sofrimento, ou dessa perseguição, nós nos incluímos na Igreja Universal de Cristo. Nós saímos dessa dimensão da igreja local, do seu espaço, e vamos além. E isso faz com que a gente participe mais da obra missionária, e a gente conscientize também mais a igreja da obra missionária, que ela não é só uma obra local, ela é até os confins da terra e em lugares de muito sofrimento para aqueles que decidiram pregar o Evangelho. Amém? Então, lá, Atos 12, 5, nós vemos isso. Paulo, oração e missão. Eu vou só usar um texto aqui, porque eu queria que a gente ouvisse aqui os irmãos que vão falar. Ficou pequeno, peraí que eu vou arrumar aqui. Dá para ver? Está pequeno, né? Pronto, melhorou. Então, Colossenses 4, 2 e 3, eu acho um texto muito interessante. Ele diz, continuem firmes na oração. Ou seja, era sinal de que aquela igreja orava, né? Continuem firmes, perseverem, sempre alerta ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem. Veja, Paulo, sendo ele quem era, tendo a intimidade que ele teve com o Senhor, ele disse que o Evangelho, Jesus se revelou a ele e apresentou pessoalmente para ele o Evangelho, nessa revelação que ele tem no deserto da Arábia. Tendo toda a estratégia que ele tinha, o conhecimento, mas ele diz, ele pede, orem. Eu necessito da oração. A oração da igreja tem uma eficácia, tem uma dimensão de poder na vida daquele que está no campo, diretamente no campo. Para que Deus nos dê uma oportunidade para anunciar a sua mensagem que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido
como é o meu dever, para que as portas do Evangelho sejam abertas. Não é só a dinâmica daquele que está à frente, mas é a dinâmica daquele que está e daquele que está em oração. Nós precisamos participar daqueles que estão em cadeias, irmãos, e nós temos visto aí, pelos dados que têm sido passados, que como tem crescido a perseguição em vários lugares do mundo. Então, eu acredito que, primeiramente, essa dimensão nossa, da nossa solitude, do nosso encontro com Ele, da nossa dinâmica de sentar junto com Ele, ao seu lado, e tratar das nossas questões, conhecendo a sua vontade, a sua estratégia, a sua direção, como que Ele quer que nós façamos a sua obra, porque a obra é dEle, e essa outra dinâmica de nós cuidarmos daqueles que estão sofrendo e partilhar da dor, do sofrimento, da angústia, da prisão. O apóstolo Paulo vai dizer isso: vocês são prisioneiros comigo. Não há um trabalho individual particular, é o trabalho da igreja. E nós precisamos participar do trabalho da igreja de maneira integral. E como nós podemos fazer isso? Orando. Vou terminar com a história e vou passar para a Angélica e para a irmã Anita. Nessa experiência que nós tivemos em Cuba, nós fomos a uma região rural, onde tinha uma igreja plantada há muito tempo. E lá nós nos reunimos pela manhã. Reuniu a igreja, os irmãos vieram nos receber, e foi muito bonito. Fizemos um culto debaixo de uma árvore, porque não cabia todo mundo na igreja, porque na verdade não é uma igreja, é uma casa. O pastor comprou, ganhou aquela casa, construiu, mas ele fazia o seguinte: metade da casa era a igreja e metade da casa os quartos onde eles dormiam, porque não se podia construir, não se pode construir igrejas em Cuba. Então ele dividia a casa em duas. Metade era a igreja, onde se reuniam os irmãos. Na verdade não era a igreja, chamada uma casa culto. O Estado permitia que houvesse essa casa culto, mas eles transformavam em igreja. E aí nós fomos nos reunir, estávamos orando, e aí eu tive a oportunidade de falar um pouco com eles, dar uma palavra de ânimo, e veio uma senhora já muito idosa, e ela veio chorando, dizer: mas eu sou muito idosa, eu não tenho mais vigor para fazer muita coisa. Como que eu posso colaborar com a obra de Deus? Eu falei: minha irmã, a senhora orando vai atravessar o continente, os oceanos. Ore pela igreja brasileira, pelos irmãos do Brasil, porque nós precisamos muito da oração dos irmãos aqui de Cuba. E ela sorriu, né? Porque ela disse: eu posso participar disso? Claro que pode. A oração nos dá essa capacidade de participar daquilo que Deus está fazendo na Coreia do Norte, no Oriente Médio. Que privilégio que Deus nos deu. Ninguém ficou de fora da sua missão. Ninguém, absolutamente ninguém, fica de fora da sua missão. Uma grande bênção.
Amém. Exatamente isso, disciplinar. Fica a pergunta de Jesus para Marta, né? O questionamento que Jesus faz para ela. Maria escolheu a coisa essencial. Dentre tantas possibilidades de escolha, ela escolheu aquilo que é essencial. A questão é, nós temos um mesmo desafio. Dentre tantas possibilidades, qual será a nossa escolha? Deus abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Que bênção, nós podemos refletir sobre isso. Eu me sinto agraciada, porque é muito bom a gente lembrar que é somente com a oração que a gente faz a vontade de Deus. Senão nós não vamos saber a direção. E é bom lembrar de novo isso nessa tarde. E como missionária também que sou na AME Evangelizar, e quase completando aí 25 anos de ministério, não só na AME, mas como missionária mesmo, eu vejo quantas coisas Deus tem feito comigo nos últimos anos em relação à oração. Vejo que Deus tem agido, isso é maravilhoso mesmo. Esses dias mesmo, ainda hoje aqui, eu recebi uma mensagem e sentamos no nosso estande, ali no estande da AME, e oramos. Uma missionária, seu marido, um missionário que tem se dedicado a Deus há algumas décadas, relatando algo terrível em relação às notícias do seu filho, e nós partilhamos de uma oração por ela, isso foi por WhatsApp, mas eu tenho acompanhado essa irmã, essa missionária em oração, e Deus tem me feito acompanhá-la e jejuar com ela. Eu não estou perto dela, estou muito longe dela. Mas eu tenho toda segunda-feira, eu falei, a sua luta, minha irmã, é a minha luta. E eu choro por ela, porque eu choro em espírito mesmo. Então é muito bom quando nós conseguimos clamar mesmo pela vida dos outros, mesmo a gente não tendo um relacionamento com eles. Então, nós na AME pensamos e colocamos dentro da sua sacola um pequeno livreto, chama-se Hora de Ação. Ele está grampeado, está com um clipezinho para você visitar nosso estande. E até porque visitar e saber um pouquinho mais como você pode usar esse manual de oração. Por nossos missionários, que não são missionários da AME Evangelizar, são missionários parceiros que estão realizando uma grande obra nos países de fala portuguesa, inclusive na diáspora. Pessoas falantes da língua portuguesa pelo mundo, que é a terceira maior língua falada no mundo hoje. Não sei se você sabia. Tem muita gente falante do português, tem muito missionário pregando, né, usando a nossa língua portuguesa. E nós temos muitos desafios, nos reunimos, fizemos um encontro missionário da língua portuguesa, agora em setembro, esses missionários estiveram conosco, nós nos aliamos porque nós queremos alcançar especialmente crianças, adolescentes e jovens. E eles estão cheios de temores e coisas terríveis, e o islamismo avançando demais em tantos lugares e tantas coisas. Então, dentro da sua sacola, vai ter um livretinho como esse aqui, o Hora de Ação. E eu gostaria que você passasse por lá para saber como você pode usá-lo, porque agora fica difícil passar essas informações para você, mas eu gostaria que fizesse parte, pelo menos 10 dias do mês, para você saber como usar esse livreto de oração. E lá você pode pegar o cartão desses missionários, eles contarem para você, e você, né, pelo WhatsApp, por e-mail, você saber um pouquinho mais do que esses irmãos e irmãs nossos, que não são da nossa missão, da AME Evangelizar, mas são irmãos que precisam da nossa oração, e nós fizemos questão de imprimir para você esse livreto e te dar de presente na sua sacola para você também somar e para a gente fazer muito mais. Né? Deus abençoe e obrigada. Boa tarde, nossa, sala cheia mesmo, que bênção. Eu sou a Anitta, eu trabalho na AMID, sirvo lá, e a AMID é a representante no Brasil da Campanha Mundial de Oração. Se você não conhece a Campanha Mundial de Oração, eu vou ler rapidinho o nosso texto aqui atrás do manual, que vai dizer melhor do que eu poderia. A Campanha Mundial de Oração é um movimento de oração iniciado por Graham Power na África do Sul desde 2000. Hoje, 220 nações participam da CMO.
São mais de 200 milhões de cristãos unidos em oração a uma só voz. Este manual do mobilizador visa ampliar a onda de clamor, conclamando cristãos de todas as denominações evangélicas a pedir por um avivamento que, segundo o modelo bíblico, resulta em santidade individual, unidade do corpo de Cristo e despertamento para evangelismo e missões. Além disso, este manual auxiliará intercessores a promover a CMO em sua igreja local, seu bairro, sua cidade, seu país. Essa CMO, a gente tem a Sandra ali, que é a nossa representante da CMO no Rio, fazendo um trabalho lindo lá. Ela sabe que é um trabalho grande e intenso, eu tenho certeza. Você gostaria de ter mais mobilizadores te ajudando, Sandra? Com certeza. E em Brasília também. Graças a Deus nós temos já mobilizadores em todos os estados do Brasil. O livretinho é de graça, que vai falar tudo sobre CMO, vai falar todos os detalhes, vai ter todas as informações, todo passo a passo. Eu queria desafiá-los a pegar um livro com o compromisso de ler e orar. Senhor, quem vai ser esse mobilizador? Eu ou alguém que o Senhor vai me apontar para eu dar o livro de presente? A ênfase da CMO, o foco é orar por um avivamento, porque a gente acredita, Dora, que se Deus nos avivar, nós vamos orar. Vai ser um resultado. Um grande motivo que nós oramos é porque nós estamos frios e apáticos. Então, se Deus incendiar o nosso coração, se a gente voltar ao primeiro amor, e lembre-se do momento da sua conversão, a intensidade, o desejo de orar, se Deus restaurar, resgatar isso no nosso coração, nós vamos orar. E não adianta, não são pessoas que causam, que provocam o avivamento. É Deus, é um ato de Deus, é o Espírito de Deus. Então eu gostaria de convidá-los, conclamá-los a orar com a gente por um avivamento sobre toda a terra, antes da volta de Jesus, para um grande alavancar missionário, para uma grande onda intercessória. Então, gostaria de desafiar e agradecer muito esse espaço. Obrigada, minha irmã. Olha, eu estou encantada de saber que você hoje separou esse tempo para estar aqui. E eu quero que você saia aqui com mais uma pergunta. A primeira pergunta que eu fiz para vocês é: o que te impede de ter uma vida de solitude? De ir para o quarto? E a segunda pergunta, que talvez seja um motivo para a gente conversar no próximo congresso do CBM, daqui a 3 anos, é: qual é o caminho do quarto? Qual é o caminho para a solitude? Responda aí. Eu espero que o Senhor fale com o Senhor. Qual é o caminho para o quarto? Porque a Bíblia fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao seu Pai em secreto. O que te impede? O que te impede? E qual é o caminho? Qual é o caminho para o quarto? Responda e entre no quarto. E entre no quarto. Eu queria fazer uma propaganda do nosso retiro de silêncio e oração que acontece em Atibaia, uma vez por mês, uma vez por ano. O ano que vem vai ser do dia 31/8 a 2/9, setembro de 2018. Quero fazer propaganda também de uma agenda de oração, que é Deus Falou Comigo, onde você vai registrar a sua vida de oração. Todo dia Deus vai falar com você e você escreve na agenda. Deus fala com você e você escreve na agenda. Terceiro ponto que eu quero fazer propaganda também, a agenda está para ser vendida lá na stand da MTB. Amanhã nós temos uma caminhada de oração. Hoje nós adoramos a Deus na nossa caminhada. Amanhã você vai lembrar 500 promessas do que Deus fala sobre você. O que Ele afirma de você na tua palavra. Acordar com aquilo que Deus fala sobre você é encantador. O dia é outro. E aquele mandamento que Deus fala para que nós sejamos alegres, isso vai ser uma continuidade da sua vida. E no terceiro dia de caminhada de oração, nós vamos orar pelas nossas famílias. Acorde cedo, tome o seu café às 7 horas e 8 horas esteja na frente do nosso Hotel Monte Real. Irmãs, irmãos, nós aqui não vamos ensinar como você ter um ministério de oração na sua igreja, mas nós queremos cuidar da sua vida de oração. Se você puder contar
como essa nossa irmã aqui dos Ribeirinhos acabou de contar, como o esposo usou para que ela falasse, a obra não é sua, a obra não é sua. Nós precisamos nos fortalecer como corpo de Cristo. Ouvimos o que a Midi está fazendo, ouvimos o que a AME está fazendo, e nós gostaríamos de nos fortificar, porque o que nos une é o Senhor. Vamos orar? Amém. Deus querido, nós desejamos ardentemente que o Senhor continue falando conosco. O Senhor já falou, Senhor, através dos preletores, homens dedicados a Ti. O Senhor já falou através da leitura da Tua palavra. O Senhor já falou, Senhor, através de vermos tantas agências missionárias querendo louvar o Teu nome, Senhor, e fazer a Tua vontade. Mas continua falando conosco, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, que nos une, possa produzir em nós um louvor para a Tua glória, Senhor, através das conversas que nós temos com o Senhor, porque o Senhor está lá, mas nós, pecadores, não aparecemos. Queremos ter um relacionamento contigo e queremos que a obra missionária vá para frente, mas como nós somos egoístas, Senhor. Senhor, atende a nossa súplica nesta terça-feira à tarde. Deus abençoe. Amém. Eu vou colocar, só mais um minutinho, uma música. Uma música, mulher gosta de música, mas você fica quietinho.